Então, aqui, extinção de memória versus reconsolidação de memória. O que vem a ser a extinção de memória? A extinção de memória, ela é uma... Deixa eu já colocar aqui o slide para vocês irem acompanhando. A extinção de memória, ela não é que você vai extinguir uma memória. Esse é um termo técnico usado dentro da psicoterapia que tem a ver com criar um novo aprendizado como resposta frente a uma situação que aconteceu, um fato que aconteceu, e hoje esse fato foi extremamente marcante. Eu coloco o fato para não falar trauma, né, mas houve um evento, houve um aprendizado emocional, e isso você vai trabalhar isso na psicoterapia, e nós vamos trabalhar então com o quê? Com novos aprendizados. Nós vamos trabalhar com novos aprendizados, então você vai ter um repertório, ampliar o seu repertório comportamental através de novos aprendizados. Então você treina para que quando você for exposto a uma situação semelhante àquela do que aconteceu, você tenha então uma resposta diferente da resposta original. Então está dizendo aqui, a extinção não é apagar uma memória original, mas sim criar um novo aprendizado, uma nova memória concorrente para inibir a antiga resposta. Tá? E isso pode ser percebido não só em situações fóbicas, mas também pessoas que passaram por rejeição, pessoas que passaram por tem algum tipo de apego, seja apego evitativo, seja apego ansioso, enfim, qualquer tipo de apego, que situações que ele é exposto, pessoas que têm uma postura, um tom de voz, um comportamento que não é adequado, gera, então, associa-se, então o cérebro associa aquela experiência original e você tem aquela resposta. Então, a extinção de memória é você criar repertórios comportamentais, trabalhar isso, né, para que quando você passar por uma situação parecida, você cognitivamente entende e gera uma nova resposta. Então, treinamentos, mudam-se comportamentos, comportamentos mudam pensamentos, pensamentos, então, ressignificam você, está tudo certo, prática baseada em evidência, é a linha muito mais atuante hoje na psicoterapia. Só que atualmente nós temos a reconsolidação de memória que está surgindo aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos isso já é muito natural, todo mundo já conhece essa linha de trabalho, essa estrutura, já estão aplicando isso de uma forma natural, e não é utilizar uma em detrimento da outra, e sim poder utilizar as duas, porque uma vai trabalhar com mudanças comportamentais, com treinamentos, com contracondicionamento, que é a extinção de memória, e a outra, que é a reconsolidação de memória, ela vai na memória original mudar a parte sentida da experiência para proporcionar uma experiência emocionalmente corretiva. Porque enquanto você não trabalha a reconsolidação da memória emocional, que nós vamos falar tudo isso mais para frente, tudo isso ainda fica meio que vertendo, é uma fonte que dificulta você ter novas respostas comportamentais. Quando isso aqui é tratado, é trabalhado, isso aqui fica mais fácil de acontecer. Mas atualmente existem alguns detalhes na extinção de memória, né, que geram algumas dificuldades em fazer com que o seu paciente ou cliente consiga ter uma evolução, consiga realmente ter uma remissão. Então, algumas coisas que a gente percebe é que a memória original ela continua intacta, que era o que eu estava falando. Você tem repertórios comportamentais, mas de repente você é exposto a uma nova situação e todo aquele repertório que você desenvolveu parece que ele não serviu de nada e ativa ainda a experiência original porque ela foi muito marcante, né? Uma nova aprendizagem é criada, por exemplo, isto não é mais perigoso, e aí o cérebro começa a trabalhar com isso, mas tem alguns problemas na extinção de memória, que é o quê? Ela é contexto dependente. O que é contexto dependente? Significa que o cérebro, né, significa que o efeito terapêutico só se mantém nas mesmas condições em que foi aprendido e que pode desaparecer quando o contexto muda. Vamos dar um exemplo. Né? Então,
Eu vi um colega meu que estava trabalhando com dessensibilização sistemática, que é uma forma de extinção de memória, para um paciente lá que tinha problema com a altura. Ele morava no 12º andar e tinha uma varanda. E ali trabalharam e ele ficou super à vontade. Só que tinha um fenômeno. Quando ele ia um andar acima, o medo ressurgia de novo. E detalhe, quando ele ia um andar abaixo também. Né? Então, essa memória contexto dependente, ela funciona, ela se mantém naquelas condições onde foi trabalhado. Aí muda a situação, parece que as coisas ainda se mantêm. Então, a extinção de memória é uma memória, mantém a memória original intacta, ela é uma nova aprendizagem, tá? E o cérebro passa a inibir a resposta antiga. Então a gente vai trabalhar com as amígdalas cerebrais para que elas tenham uma nova resposta emocional frente àquela situação que disparava essa amígdala cerebral. Então você vai fazer o quê? Você vai ter novos aprendizados para que isso então possa gerar uma nova forma de resposta emocional. Tá? Técnicas que usam a extinção de memória, a dessensibilização, exposição gradual, habituação e processos cognitivos. Tá? Mas a memória de medo ainda existe, a parte sentida da experiência. Os problemas de extinção de memória, que ela é contexto dependente, tá? E aí acaba acontecendo uns fenômenos clássicos da extinção de memória. O medo pode voltar com o tempo, né? Ele pode voltar em outro contexto, como eu estava conversando, ou ele volta após um evento estressor. Então a pessoa treina muito, mas aí é exposta a uma situação semelhante e todo aquele treinamento parece que não teve efetividade. Daí nós temos então uma conversa que eu tive recentemente com a Unifesp, onde ela me publica no Instagram. Eu sou aluno da Unifesp, então eles me conhecem, né, porque eu era o louco da reconsolidação de memória. E aí, eles publicaram uma matéria lá no Instagram sobre um artigo na Nature sobre extinção de memória. Eu conversando com eles, eu falei, poxa, mas a reconsolidação não tem mais registros de que promovem resultados mais interessantes? E aí eles falam assim, são processos neurobiológicos que, embora parecidos no resultado, redução do medo, são mecanicamente diferentes. Extinção e reconsolidação. O que o artigo da Nature descreve é diferente do que Joseph Ledoux popularizou como reconsolidação. Embora ambos estejam ou sejam fundamentais para a terapia que você citou, ou seja, não é um em detrimento ao outro, é poder o terapeuta entender as duas metodologias, as duas estruturas, para ver o que é melhor em cada momento do seu projeto terapêutico. Mas, diz ele aqui, a Unifesp, você está corretíssimo ao afirmar que terapias como MDR, TFE, terapia focada nas emoções, e hipnoterapia e outras estão sendo revisitadas sob a ótica da reconsolidação de memória. Por quê? Porque essas técnicas de expressão emocional surgiram antes das neurociências dentro desta área de estudo da reconsolidação de memória, que quem descobriu isso, quem desenvolveu isso foi Joseph Ledoux, por isso que ela cita o nome dele aí. E agora, com o advento da compreensão da reconsolidação terapêutica da memória emocional implícita, todas essas metodologias, todas essas abordagens, todas essas técnicas que existiam antes estão sendo revisitadas para promover algum pequeno ajuste, alguma pequena observação, falou, olha, a gente trabalhava assim, mas agora com a compreensão da reconsolidação de memória, acho que a gente pode primar por isso aqui, diminuir isso aqui, focar mais nisso aqui, entender que esse processo pode passar por um outro ajuste aqui, isso está sendo muito legal. Tá? Isso acontece lá nos Estados Unidos atualmente.